Tentar e concluir também, que, como o João falou, é muita coisa, né? Bom, comentar isso, Fátima falou brilhantemente, existiram e existem até hoje diversos feminismos. Um dos feminismos que existe é o feminismo católico, né? Ele existe até hoje o feminismo católico. E Dona Isabel foi uma feminista católica, como a Clarice Badé foi uma feminista católica. Então, elas, ao modo delas, elas defenderam os direitos das mulheres com a discrição, etc., com aquela coisa toda, com aquele conservadorismo delas, mas elas frisavam que elas defendiam. Existe, dentro de Alegria e Tristeza, a gente reproduziu uma memória de um titular do Império, o Visconde de Maracaju, que foi o último ministro da Guerra do Império, que era trisavô de um professor que, infelizmente, se foi no ano atual. E ele dizia uma coisa muito interessante, ele dizia... o Visconde de Maracaju, militar, né, o marechal, né, do exército, ele dizia: eu nunca teria concordado com a ideia de que a mulher pudesse votar se eu não tivesse sido convencido pela princesa imperial. Ela foi a única mulher que me convenceu de que as mulheres têm direito de votar, porque se elas podem reinar, elas também podem votar. Então, ele diz isso numa memória dele, né, na família, eles eram fiéis à família imperial, como trocentas mil famílias da nobreza continuaram fiéis, visitavam a família no exílio, né? E aí, isso já é na República Velha, 1904, ele escrevendo lá. Então, ele diz, ela me convenceu. Ela convenceu quando? Quando era ainda princesa imperial, ele frequentava os saraus lá no Paço Isabel. Então, ele conta uma ocasião em que houve essa discussão no Paço Isabel e que Dona Isabel foi clara. Ela disse: se as mulheres têm poder para reinar, elas têm direito de votar. E aí é muito curioso, porque tem um monte de fantasia aí na internet, uma carta que é falsa, nada disso é importante, tem um monte de coisa. Mas o que importa, de fato? Isso que Fátima e eu sempre fizemos, a pesquisa verdadeira, nua e crua e suada, né? E a Maria Luísa, tantos outros. Essa pesquisa mostra o seguinte: no exílio, Dona Isabel foi tão importante, mas tão importante, que eu digo isso lá em Alegria e Tristeza, uma princesa reinante lá da Índia, daqueles estados, né, do Raj britânico, né, que tinham 400 casas principescas indianas, né? Então, uma Maharani, né, ou seja, a mulher de um Marajá, né, uma Maharani, ela diz assim: a Condessa de, que era a imperatriz do Brasil no exílio, todo mundo sabia disso, blá, 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 mas ela diz assim: ela chefiava a sociedade aristocrática da França. Ela não diz a sociedade aristocrática da cidade de Eu, na Normandia, não é isso, não. Ela fala da sociedade aristocrática da França inteira. Quando você lê isso, aí você fala, é muito exagero, né? Dessa Maharani, eu acho que ela estava viajando um pouco, acho que não era bem isso, não. Aí depois você lê, eu, né, no caso, sempre estudando e tal, aí eu leio que Dona Isabel, quando ela ia à paróquia Saint-Germain-l'Auxerrois, só para vocês terem ideia, hoje em dia a missa em Paris, o bispo é em Saint-Germain-l'Auxerrois, porque Notre-Dame pegou fogo. Por que é lá? Porque Saint-Germain-l'Auxerrois é a paróquia do rei e da rainha da França. Quando Dona Isabel vivia, não tinha mais o rei e a rainha da França. O rei e a rainha da França, de iure, de direito, era o primo irmão e depois o sobrinho lá de Dom Gastão Condé. Dom Gastão Condé, na família dele, não era nada. Inclusive, ele tinha renunciado ao trono dele para casar com ela. Então, ele não era ninguém na família dele, né? Ela, pelo casamento com ele, Condessa dele, não significava nada. Mas só que não era por isso que ela era venerada, saudada e bajulada. Não era isso. É porque ela era regente do Império do Brasil e tinha sido chefe de Estado e era filha de Dom Pedro II. Então, quando Dona Isabel estava em Saint-Germain-l'Auxerrois, ela que sentava lá em cima, no presbitério. Então, isso é muito curioso, porque, de fato, isso que a Maharani lá falou é verdade. Dona Isabel era muito mais importante do que os primos e sobrinhos do marido dela. Então, você começa a entender que a importância que ela teve foi muito maior do que essa que foi contada para a gente, né? De uma alienada que assinou a Lei Áurea, depois foi embora, morreu no exílio e que ninguém nem sabia quem ela era. Mentira.
Muita gente sabia. Ela era a grandes relações públicas da Arquidiocese de Paris inteira. Ela que chefiava todas essas mulheres da altíssima sociedade aristocrática e também burguesa, que já tinham muitas burguesas. A Clarisse Bader é uma burguesa, ela não era uma nobre, né, de quatro costados, isso. A Clarisse Bader vai ser uma das grandes amigas de Dona Isabel para essa grande obra, e ela que chefiava todas essas mulheres. Então, Dona Isabel, no exílio, que agora até, né, é a minha amiga e professora, historiadora, que o João conhece, Mary Del Priore, está escrevendo também sobre isso, né, e conversa às vezes comigo e tal. Na verdade, essa figura no exílio foi muito mais importante, como já dizia o Assis Chateaubriand, né? Ele dizia: Dona Isabel reinou mesmo foi no exílio, acima dos partidos políticos do Brasil, ela foi uma grande soberana expatriada. Então,